para dizer como é profícua a nossa construção e a nossa discussão. Hoje, nessa sessão, vários vereadores se manifestaram de forma construtiva, e quero destacar aqui a fala do vereador Felipe, da vereadora Gladys, do vereador Bressan, falando da importância do diálogo, né, de ouvir os servidores, vereador D'Ambrosa, vereador Cadori, e é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa para tratar de um tema tão importante. Não vamos conseguir votar em 2022 partindo dessa compreensão, e é isso que a gente precisa. Então, importante essa construção. Eu quero dizer que essa coisa de pressão, pelos posicionamentos, pela bancada que eu lidero, eu já fui achincalhado várias vezes, inclusive nesse plenário aqui, mas não, vereador, eu não estou justificando, só estou dizendo que isso acontece e, enfim, né, as pessoas se manifestam e quer dizer que já fui vítima e sou em vários momentos pelas posições que a gente defende. E quero dizer aqui, eu tenho escutado isso, mas tu só fala de servidor, mas eu falo de servidor não só agora. Na época da pandemia, por exemplo, eu falava de servidores na área da saúde que não tinham EPI, demorou, e todo o problema em relação à falta de vacina. Na época da pandemia, falava dos colegas professores que voltaram a trabalhar sem condições. Falo dos colegas das obras, que muitas vezes vão abrir valo no meio de esgoto com a bota furada. Falo dos colegas da guarda, que trabalham sem ter condições. Falo dos assistentes sociais da FAS, que tem que dizer não para as pessoas nessa condição de miserabilidade. Eu falo há bastante tempo sobre servidores, não só por ser servidor, mas por conhecer o serviço público. E é nesse sentido que eu reforço a importância do diálogo e que nós não temos condições de tratar sobre essa questão. Eu tenho mais um tema, mas para finalizar a reforma da Previdência, só para deixar bem entendido entre todo mundo. As pessoas falam, algumas pessoas falam, e inclusive ontem, vereadora Gladys, a senhora me lembrava que quando o presidente do IPAM, ele se referiu à questão dessa proposta não ter passado no Conselho Deliberativo do FAPES, ele usou a seguinte expressão: vereador, algumas leis não são cumpridas. Eu não sei se o termo foi cumpridas, mas acho que sim. Nesse sentido, algumas leis não são cumpridas. Por exemplo, e a gente não cobra. Por exemplo, o presidente do IPAM deveria ser votado e não é. Como se quisesse justificar o fato da necessidade da reforma ter passado pelo Conselho Deliberativo e não ter sido realizada. Então, foi muito ruim ouvir essa manifestação numa reunião no principal salão da prefeitura, na frente do prefeito, para justificar um entendimento que, na minha compreensão de não ser da área do direito, mas como vereador e por ter estudado o tema, de que deveria ter sido passado pelo Conselho Deliberativo e não foi, e a justificativa do presidente do IPAM de Caxias do Sul foi essa, de que algumas coisas não acontecem como deveriam e que isso também não. Bom, então, vamos seguir firmes nessa discussão, nessa construção, e eu espero o bom senso do prefeito para que isso não seja votado nesse momento. Por fim, eu quero falar de um tema que tem prejudicado e incomodado muitas pessoas, que são as manifestações em frente ao quartel. As manifestações em frente, qualquer manifestação dentro da democracia, ela é legal, ela é possível, ela deve acontecer. Ocorre que as manifestações lá no quartel, já falamos sobre isso, são manifestações, eu escuto, leio, já fui achincalhado, ameaçado, fiz boletim de ocorrência, e tratam e pedem a intervenção militar. Várias daquelas pessoas. O que a gente tem acompanhado? Fechamento da Rio Branco, calçada com acampamento, pessoas sendo agredidas. Eu tenho vários boletins de ocorrência aqui que eu recebi. E eu já cobrei diversas vezes da prefeitura um posicionamento, porque se lá no Planalto, vou novamente usar o meu exemplo, se eu fechar a Avenida Marco Polo por um ato ilegal, certamente a prefeitura tem que ir lá com a Secretaria dos Transportes, a SMU, a fiscalização, e cobrar.
Só que, nesse caso, há ou uma inércia do poder público ou a conivência. Então, mais uma vez, eu quero fazer esse pedido de que a prefeitura fiscalize aquela manifestação que tem um caráter de ilegalidade quando pede a intervenção militar, em que nenhum outro lugar da cidade se fecha o passeio público, se agride as pessoas. Então é isso, é necessário que o poder público tome a sua posição. Eu sou um vereador que tem os meus posicionamentos, não tenho receio com a ameaça e com achincalhamento nas redes, porque a ameaça a gente resolve na justiça. Quem ameaçar um vereador tem que responder na justiça, mas precisamos que a prefeitura tome uma atitude, porque aquilo não é certo. Obrigado, senhora presidente. Obrigada. Próximo vereador.